Olá, acompanhe comigo a leitura do capítulo 2 do livro de Esdras. São estes os filhos da província que subiram do cativeiro, entre os exilados que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, tinha levado para a Babilônia, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesuá, Neemias, Seraías, Zelaías, Mordecai, Bilsã, Mispar, Bigvai, Reum e Baemã, a lista dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Safatias, 372. Os filhos de Aram, 675. Os filhos de Paate, Moabe, e dos filhos de Jesuá, Moabe, 2.812. Os filhos de Elã, 1.254. Os filhos de Zatu, 945. Os filhos de Zacai, 670. Os filhos de Bani, 642. Os filhos de Bebai, 623. Os filhos de Asgab, 1.222. Os filhos de Adonicã, 676. Os filhos de Begvai, 2.056. Os filhos de Adim, 404. Os filhos de Ater, da família de Ezequias, 98. Os filhos de Bezai, 323. Os filhos de Jorá, 112. Os filhos de Razum, 223. Os filhos de Gebar, 95. Os homens de Belém, 123. Os homens de Netofa, 56. Os homens de Anotote, 128. Os homens de Asmavete, 42. Os homens de Queriate-Arim, Quefir e Berote, 643. Os homens de Ramã e Gibá, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel e Ai, 223. Os homens de Nebo, 52. Os homens de Megbis, 156. Os homens do outro Alã, 1.254. Os homens de Arim, 320. Os homens de Lode, Hadid e Ono, 625. Os homens de Jericó, 345. Os homens de Sená, 3.630. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesuá, 973. Os filhos de Imé, 1.052. Os filhos de Pazar, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesuá e Cadiel, dos filhos de Radavias, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Os filhos dos porteiros e os filhos de Salum, e os filhos de Ater, e os filhos de Talmã, e os filhos de Acube, e os filhos de Atita, e os filhos de Sabói, de todo 139. Os servidores do templo, dos filhos de Zila, dos filhos de Hassufa, os filhos de Taboate, os filhos de Queros, e os filhos de Sia, e os filhos de Padom, os filhos de Libanã, os filhos de Hagaba, e os filhos de Acube, e os filhos de Hagabe, e os filhos de Sanlai, e os filhos de Ramã, e os filhos de Gidel, e os filhos de Gar, e os filhos de Hanaías, e os filhos de Razim, os filhos de Nicoda, e os filhos de Gazã, os filhos de Uzo, e os filhos de Paseá, e os filhos de Bessai, e os filhos de Asnã, e os filhos de Menuim, e os filhos de Nefuzim, e os filhos de Baquebuque, e os filhos de Acufa, e os filhos de Haru, e os filhos de Baslute, e os filhos de Meide, e os filhos de Arsar, e os filhos de Barcos, e os filhos de Cícera, e os filhos de Temã, e os filhos de Nesias, e os filhos de Alifa, e os filhos dos servos de Salomão, e os filhos de Sotai, e os filhos de Saforete, e os filhos de Peruda, e os filhos de Jaala, e os filhos de Darcom, e os filhos de Gidel, os filhos de Safatias, e os filhos de Atil, e os filhos de Poquerete e Azebaim, e os filhos de Ami, e os servidores do templo, e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Tel-Melá, Tel-Arsá, Querube, Adã, Imé, porém não puderam provar que suas famílias eram da linhagem real. Os filhos de Delais, e os filhos de Tobia, e os filhos de Necoda, 652. Dos filhos dos sacerdotes, os filhos de
Rabaia e os filhos de Acós e os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, e foi chamado por esse nome. Estes buscaram o registro de suas famílias, mas não puderam encontrá-los, pelo que foram excluídos do sacerdote como imundos. Ordenou-lhes o governador que não comessem das coisas santíssimas, até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda esta congregação junto foi de 42.370, afora os seus servos e suas servas, que foram 7.337. Também havia 200 cantores e cantoras, e os seus cavalos 636, e seus mulos 245, e os seus camelos 435, e os seus jumentos 6.620. E alguns dos cabeças das famílias, vindo à casa do Senhor, que habita em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a casa de Deus, para restaurarem no seu lugar. Conforme os seus recursos, deram para a tesouraria da obra em ouro 71.000 dracmas e em prata 5.000 arrates e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros e os servidores do templo habitaram em suas casas, como também todo Israel em suas cidades.